Crente. Hoje eu vou falar então do o Espírito Absoluto, tá? Então, o Espírito Absoluto de Friedrich Hegel. Só queria falar que eu embasei então essa aula no livro didático do Paraná, no de filosofia, nas páginas, acho que aqui, mas é 311 e 312. Tá? Então, para começar, para a gente começar a tentar entender o Espírito Absoluto do Hegel, a gente tem que entender o conceito do Hegel sobre a realidade. Então, o que ele vai dizer sobre a realidade? Ele vai falar o seguinte: a realidade ela sofre muitas transformações, ela está sempre em uma contínua modificação durante o percurso e tudo mais. Então, ele vai dizer o seguinte: quando essas transformações elas não são muito fáceis de notar. A gente consegue só algumas, por exemplo, o envelhecer dos animais, ou quando uma folha cai da árvore, isso a gente consegue entender como transformações. Mas tem umas que elas não são passíveis da nossa sensibilidade, então nós não conseguimos percebê-las. Essa realidade que está sempre, que a gente não consegue entender, ela é muito dinâmica, ela é em movimento. Então esse é o primeiro conceito chave para entender o Espírito Absoluto, que é a realidade igual ao movimento. Então, quando se fala em movimento, você está falando de outra realidade e vice-versa. Aqui está o seguinte: como que o Hegel vê então essa realidade? Como ela é algo muito difícil de se entender, ela não é capaz de se desenvolver por si mesma. Ela precisa de uma substância, de uma força superior a ela que possa movê-la. Então, essa força o Hegel vai chamar do Espírito Absoluto. Tá? O que é então? A realidade ela vai ser um atributo do Espírito Absoluto de Hegel. Ele usa também o Espírito Infinito, além do Espírito Absoluto. Mas a gente conhece na área de filosofia como o Espírito Absoluto. Então, como é que a gente pode entender esse Espírito? Ele passa daquele Espírito religioso. Ele não tem nada a ver com o Espírito religioso que a gente está acostumado a ouvir. Não tem nada a ver com encarnação, reencarnação, não tem esses conceitos fogem. O Espírito Absoluto hegeliano, ele é absolutamente tudo. Tudo é Espírito Absoluto de Hegel. Hegel, vamos falar o Espírito Absoluto. Tudo é o Espírito Absoluto. O homem é Espírito Absoluto, o cachorro é Espírito Absoluto, a árvore vai ser Espírito. Isso é o Espírito em unidade. Então, o Espírito em totalidade, ele tem o dever de unir as unidades e transformar tudo em uma atmosfera só. Então, só para exemplificar, mas tudo que acontece, tudo que existe é Espírito. É criado pelo Espírito. O Espírito, ele tem o dever, ele tem a obrigação de criar ele mesmo. Então, o Espírito cria a si mesmo. Esse é o conceito-chave da dialética do Hegel, que eu vou falar daqui a pouco. Então, Hegel vai falar que esse Espírito Absoluto, ele possui três manifestações. Ele possui três manifestações, três momentos da manifestação dele. Então, o primeiro momento é o ser em si. O segundo momento é o ser do outro. E um terceiro momento é o retorno a si. O que quer dizer cada um desses momentos? Então, o ser em si é quando o Espírito, ele é Espírito. Pronto, acabou. Ele é
que ele é, o Espírito. Então, enquanto Espírito. Enquanto Espírito, propriamente dito. No segundo momento, é quando o Espírito começa a criar o Espírito. Como ele cria um Espírito? Ele deve negar a si mesmo. Acontece a negação de si mesmo para que haja a criação de um novo Espírito. Ele se reflete na sua negação. Eu vou dar exemplo para explicar isso aqui. E o retorno a si é depois disso, desse percurso em que ele volta a ser Espírito. Então ele se encontra como Espírito. E de maneira um exemplo bem prático de como a gente pode entender isso é a fertilização das plantas, ou a maneira como elas se fertilizam, como elas crescem. Quero que então vocês imaginem que essa semente de feijão, no primeiro estágio, que é o senescível. Vocês conseguem olhar para mim e dizer que ela é uma semente de feijão e ela continua sendo somente só semente de feijão. Para chegar no segundo estágio, quando ela começa o processo de crescimento, quando ela começa a se ramificar, quando ela começa a brotar, quando ela começa a se espalhar pela terra, quando ela deixa de ser semente e passa a ser broto, o que está acontecendo? Está acontecendo um processo de ser do outro. Ou seja, ela está negando o ser dela. Ela está negando o ser semente para se tornar a planta que vai crescer. Aí que vem a negação dela própria. Então, o último estágio seria a planta em si, o pé de feijão, no caso, que seria o retorno a si. Ou seja, ele por si só, depois desse processo, torna-se espírito novamente. Ele é um espírito criado pelo próprio Espírito, que negou a si mesmo para que dá origem a um espírito. Tá? Então aqui, o processo de criação 2 e o espírito 3. Hegel vai pôr nomes a essas três etapas, além daqueles. Aqui ele vai chamar de ideia, aqui de natureza, e a última ele vai chamar de espírito propriamente dito. A natureza, então, ela é intermediária entre esses dois processos, enquanto um ponto de partida e o outro ponto de chegada se tornam a mesma coisa. O exemplo de uma corrida, onde a pista tem esse formato. O ponto de partida se torna o mesmo ponto de chegada. Nesse ponto de manifestação. E esse é o mesmo. Eles apresentam a mesma coisa, a ideia do Espírito. Então, isso aqui é a base da dialética de Hegel. Também dessa forma ele enxerga a história. Por quê? A história se forma dessa maneira. Uma nação, um povo, quando passaram pelas crises, eles têm que negar a eles mesmos para poder surgir de novo. Eles têm que deixar de ser aquilo que eles eram, eles têm que entender que eles não podem mais ser aquilo, que aquilo não é mais suficiente para que eles continuem. Passar por esse processo, pela natureza, dito por Hegel,
Passar por esse processo para se tornar uma outra civilização mais evoluída, dizemos assim. Outro espírito. Da mesma maneira que ele fala sobre a teoria do conhecimento, justamente isso, é a mesma coisa. Tudo ele se baseia, na verdade, no espírito. Então, a teoria do conhecimento tem essa mesma fórmula, que é a base da dialética. Eu vou só fazer uma tabela aqui. Então, o que é a dialética de Hegel? Uma tese que vamos colocar, seria o ser em si, seria a minha, seria o que eu diria como, fugi a palavra, a tese então, seria mais ou menos uma hipótese, ela, enquanto o conhecimento, ela encontra a sua negação na antítese. Dessas duas, vai se resultar uma síntese. Então, ser em si, ser do outro, e o retorno ao ser. E mesmo assim, ela pode continuar. A síntese que encontra a sua antítese, aqui ela pode ser então uma nova ser espírito, que forma outra síntese. Dessa maneira, ela pode ou não ter fim. Dependendo da teoria que você vai tratar, essa vai tratar teoria. Tá? Então, vou fechar um papo aqui. Essa é a parte da dialética de Hegel, que depende do processo de movimentação do espírito, assim como qualquer outra parte do pensamento hegeliano. Dessa forma que a gente pode notar, a história do homem é, portanto, a história do Espírito Absoluto. Esse que muda todas as coisas, que transforma tudo, que é praticamente o Deus hegeliano. Alguma pergunta? Então acho que eu encerro aqui. Obrigado. Sou eu o próximo?